Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua esposa, abençoe o teu marido, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso de número 54. Nós vamos ler a partir do verso número 54. A epígrafe desse texto na sua Bíblia aí também deve estar assim: Pedro nega a Jesus. Mas antes eu quero orar com você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra e pedimos, Espírito Santo, seja bem-vindo para nos ensinar, para nos dar entendimento e compreensão desta palavra, para que possamos colocá-la em prática, vivê-la em nome de Jesus e que também, Pai, ela encontre no nosso coração uma boa terra para frutificar a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, é uma alegria estar com você aqui, você que já estava esperando, você que vai nos ver mais tarde, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus ela é extraordinária, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Assim como nós precisamos do nosso, já esta hora da manhã, do café da manhã, nós precisamos também da palavra de Deus para nos alimentar, em nome de Jesus. Quando nós começamos o nosso dia na presença do Senhor, o nosso dia ele já começa bem, amém? Porque nós apresentamos a Ele nesta manhã já todos os nossos planos, os nossos projetos, tudo que nós temos que fazer, pedindo a bênção, a graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos ler então o texto que está lá no Evangelho de Lucas 22, 54, diz assim, e claro, depois nós vamos pegar este texto onde Pedro nega Jesus, e vamos aplicar as nossas vidas antes de orar. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Então, a partir do momento que eles prendem Jesus, lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, eles prendem Jesus e eles levam agora Jesus para a casa de Anás, eu acho. Acho que o sacerdote era Anás, amém? Não era Caifás, era Anás. Deixa eu ver aqui. Caifás, o contrário, amém? Anás era o sacerdote, o ex-sumo sacerdote, agora era um novo sacerdote, amém? Até entenda que nesse período o sumo sacerdote era uma posição também política e ela era comprada, tá? Ela era comprada. Mas vamos lá, isso não vem ao caso para o texto de hoje. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles também, porque já era madrugada, estava frio, acenderam lá uma fogueira, então as pessoas ficaram ali em volta daquele fogo para se aquecer. Soldados, Pedro, outras pessoas, funcionários, servos ali, estava tendo todo aquele movimento na casa do sumo sacerdote. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Então uma serva do sumo sacerdote reconheceu Pedro e disse, você estava com ele. Mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Então essa foi a primeira vez que Pedro nega Jesus. Das 3 que Jesus havia avisado Pedro. Lembra que nós lemos que Jesus avisou que Pedro ia negar ele 3 vezes? E que ele disse também que o Satanás veio para peneirá-los, mas ele orou por eles, para que eles não fossem, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, diz Jesus, quando está falando com Pedro. Mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Agora um outro reconheceu Pedro como alguém que andava com Jesus. E Pedro, mais uma vez, nega esta identidade dele, de alguém que andava com Jesus. Tá? E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Então, possivelmente ele reconheceu ali pelo seu sotaque, pela sua maneira de falar, que ele era galileu, e ele disse, então, esse aqui também estava com ele. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. Então ele diz assim, não estou entendendo o que você está falando.
Não estou entendendo o que você está falando. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E Lucas registra algo que nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, João, não está registrado, que diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera. Então, Pedro estava num lugar e Jesus em outro, em que, de alguma maneira, eles podiam se ver. E no exato momento que o galo cantou, porque Pedro havia negado Jesus pela terceira vez, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. Os olhares deles se encontram. Então Pedro lembra daquilo que Jesus havia dito para ele, e que ele havia dito assim: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Até aqui. Então este é o texto que nós vamos ler hoje. Vou ler o 63 ainda. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancada e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Então era neste meio que Jesus estava. Jesus estava no meio daqueles soldados que detinham Jesus, né? Ele estava ali e eles blasfemavam, batiam nele, e ele também ainda teve esta circunstância onde ele pode ver Pedro, e Pedro o vê também no exato momento em que Pedro nega Jesus pela terceira vez. Então, Jesus estava sendo ali provado, claro, amém? Antes de ir para a cruz. E agora, o que nós vamos entender desse texto? Trazer ele para a nossa realidade, para a nossa vida prática. Primeiro, assim, dificilmente, né, um cristão, alguém que conhece Jesus, vai negar Jesus. Vai dizer: eu não conheço Jesus, eu não ando com Jesus. Dificilmente ele vai fazer isso. Se você escutar latido aí, é porque é do meu cachorro, tá? Tenho 3 cachorros aqui, o Chapo, a Lola e o Theo. Então, às vezes, eles começam a latir aqui, mas tudo bem. Então, como eu estava dizendo, dificilmente um cristão vai negar Jesus, dizer: não, eu nego Jesus. Então, como é que nós aplicamos esse texto nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Por exemplo, a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, quando nós mentimos. Sabe aquele exemplo bem simples? Diga assim: alguém toca o telefone, diga que eu não tô. Alguém bate a porta, você, né, não atende, diz que não está também. Sabe, nós negamos o Senhor Jesus quando nós não praticamos a sua palavra. Quando nós conhecemos a sua palavra, mas nós não vivemos a sua palavra. Nós estamos negando Jesus, nós estamos negando a palavra, porque Jesus é o verbo vivo que se fez carne, João capítulo 1. Então, quando nós não vivemos a palavra, não praticamos a palavra, quando nós escolhemos ir por um outro caminho, nós estamos negando a Jesus. Quando nós mentimos, nós estamos dizendo que o meu pai não é o pai dos céus, é o diabo, é Satanás. Então eu preciso andar na palavra de Deus, porque senão eu vou negar Jesus. Aqueles que não andam na palavra de Deus, e por isso que ela está aqui registrada para mim e para você, negam o Senhor Jesus. Negam o Senhor Jesus. Aí você pode perguntar: pastor, mas eu cheguei agora, eu conheço muito pouco da palavra de Deus. Viva aquilo que você conhece. Pouco ou muito, viva o que você conhece. Né? Pouco ou muito conhecimento, viva o que você conhece. Por isso que a Bíblia diz que a quem muito será dado, muito será cobrado, exigido. Porque é mais fácil você, por exemplo, viver um mandamento, né? Viver uma regra, do que viver centenas delas, por exemplo. Tá? Tô dando um exemplo aqui para que você possa entender. Porque a palavra de Deus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós não vivemos a palavra de Deus, quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, nós estamos negando Jesus. Nós estamos negando Jesus porque tem um preço para pagar. Qual era o medo de Pedro ali? O medo de Pedro é de ele pagar um preço por dizer que conhecia Jesus. O medo que as pessoas têm, às vezes, é o chefe mandou mentir, vai lá e mente, né? O superior mandou mentir, ou alguém disse, diga que eu não tô, vai lá e diz que não tá, porque tem medo da consequência de não obedecer.
mas desobedece à palavra de Deus. Entende? É o medo da consequência. Escolhe o seu caminho, escolhe o que diz a palavra. Jesus diz assim, ó, todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É não querer carregar a cruz. Outro dia eu conversava com alguém, acho que conversava até mesmo com a minha filha. Foi com a minha filha. Quando? No sábado, conversando com ela, o que nós vemos na palavra de Deus? Paulo nos ensina na palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, que as pessoas acham estranho nós não andarmos nos mesmos caminhos que elas andam. E por isso elas nos maldizem, porque nós escolhemos seguir um outro caminho que não delas. Então nós precisamos entender que quando nós não andamos no caminho de Deus, nós andamos em outro caminho. Se nós não andamos no caminho de Deus, conhecendo o caminho de Deus, nós estamos negando Jesus. Nós estamos negando Jesus. Nós estamos escolhendo não levar a cruz, não pagar o preço. E o medo de Pedro aqui qual era? Pagar o preço, sobrar uma cruz ali para ele também. Lembre-se que Jesus havia dito para Pedro, Pedro, quando te converterdes, ele ainda não era convertido. Ele ainda não era convertido. Nós vimos aqui no versículo do mesmo capítulo 22, ele diz lá no 32, eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, que nós já citamos aqui. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, Pedro ainda não era convertido, assim como os outros discípulos, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora, o que Pedro estava fugindo aqui? Da cruz? Da consequência de andar na palavra de Deus? Da consequência de dizer, não, eu sigo a Jesus Cristo. Mas eu e você já temos o Espírito Santo, eu e você já conhecemos a palavra, e naquilo que nós conhecemos nós precisamos praticar. Nós não podemos negar a Jesus negando a sua palavra. Entende? Em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, ela serve para nos ensinar, mas ela também serve para nos exortar, nos admoestar, para que nós sejamos edificados. Por isso que quando eu identifico, eu sempre falo isso, o que é um devocional bem feito? É um devocional onde eu leio a palavra e eu aplico aquilo na minha vida. Será que eu não estou negando Jesus pelas minhas atitudes? Eu estou aqui dizendo, Pedro negou Jesus, mas eu nego pelas minhas atitudes, ou por algumas atitudes em alguns momentos. Eu preciso corrigir isso, eu preciso pedir perdão. Então a palavra de Deus, ela tem promessas para as nossas vidas, mas ela também mostra o nosso pecado. Ela é como um espelho onde eu me vejo nela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nunca esqueça de uma coisa, Deus te ama. Opa, bati aqui. Deus te ama. Deus te ama e Ele enviou o Espírito Santo para ser o consolador, aquele que te ensina. Lembre-se que depois que Pedro negou a Jesus, Jesus foi até Pedro e ele falou com Pedro, ele abençoou Pedro, ele chamou Pedro novamente. Então, o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele te ama. Em nome de Jesus, nunca esqueça disso. Amém? Assim como o filho pródigo sai da casa do pai. Mas quando ele cai em si, diz a palavra, ele volta para a casa do pai querendo ser só um servo. Mas o pai o estava esperando de braços abertos. O pai está te esperando sempre de braços abertos. Amém? Para aquele que tem o seu coração quebrantado, para aquele que se arrepende dos seus pecados, para aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, para aquele que reconhece que saiu do caminho e precisa voltar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Quero convidar você a orar nessa manhã. Senhor, obrigado por essa palavra. Essa palavra que vem nos ensinar, que vem nos admoestar. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sondar o nosso coração. Em nome de Jesus. Para mostrar aonde talvez a nossa fé seja uma fé vacilante. Aonde nós não estamos praticando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Vem nos dar um espírito de ousadia. Vem tirar todo o medo do coração do Teu povo, dos Teus filhos, em nome de Jesus. Todo o temor, vem tirar, Senhor, em nome de Jesus. Vem nos abençoar. Vem nos abençoar nessa manhã com toda sorte de bênçãos, mas vem falar conosco, dá-nos um coração novo, um coração que te teme, um coração que te busca, um coração que te ama, um coração, Senhor, que não te nega. Que esta palavra possa produzir fé no nosso coração, para nós te buscarmos, para nós praticarmos a Tua palavra, para nós vivermos a Tua palavra, para nós declararmos pela prática da Tua palavra que nós te amamos, que nós te servimos, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor, mostra se de alguma maneira, até sutil, nós estamos negando Jesus. Mostra, Senhor, porque nós queremos ser santos, nós queremos buscar a santidade na nossa vida, nós queremos buscar viver a Tua palavra todos os dias em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa as famílias aqui representadas. Abençoa cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as famílias nesse dia. Abençoa o seu trabalho. Abençoa os filhos, a esposa, o marido. Abençoa o trabalho, o estudo dos teus filhos, do teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Vai à frente, dá ordem aos teus anjos para que eles estejam indo à frente, Senhor. Para que eles estejam tirando toda armadilha, toda cilada, todo engano, em nome de Jesus Cristo. E que o teu povo seja abençoado. E que nós possamos ser neste dia sal e luz nesta terra. Sal e luz na nossa casa. Que nós possamos levar a tua presença. Porque quando nós levamos a tua presença, meu Deus, a tua presença cura, a tua presença liberta, a tua presença transforma as nossas vidas e de quem está à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Clamamos por ti, clamamos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar like e não esqueça de colocar nos pedidos, os teus pedidos de oração nos comentários desse vídeo. Nós lemos todos, sabemos o quanto ele é importante para você, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia, em nome de Jesus.